Eleições 2020 é aqui, na Rádio Mega Hits MS. Informações direto das urnas para você, amigo ouvinte. Uma equipe de repórteres o dia inteiro, trazendo as informações em tempo real, com flashes ao vivo durante a programação, com tudo que vai acontecer nas eleições 2020. Fique ligado e bem informado. Eleições 2020 é aqui, na Rádio Mega Hits MS. Muito mais mega na sua vida. Muito bem, estamos chegando às 10 horas e 3 minutos nesse 7 de outubro de 2020. Meu Deus, o trem tá correndo. E você que tá aí comigo, estamos começando. Para você aqui comigo, ao vivaço. Tudo ok, meu diretor? Vai aí auxiliando a gente com relação ao som. Bom dia para você que chega comigo pela nossa fanpage, que bom ter você aqui, mais uma conversa nas eleições 2020. Eu sou o Daniel Bignardi, é um prazer chegar até você pelo som, pelo rádio e por você por imagem também. Meu filho e minha filha, vamos começar esse negócio. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Miglioli, lembrando que o nosso papo tem a duração de até 30 minutos. Entre 27 e 30 minutos nossa conversa aqui. Nosso compromisso é com o plano de governo, vamos discutir quais as reais propostas para os próximos 4 anos de governo. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos. É claro, eu recebo aqui o Marcelo Miglioli. Bem-vindo de volta, que bom recebê-lo de novo aqui. O prazer é todo meu, Daniel. Cumprimentar você, cumprimentar o Vinícius, dizer da satisfação de estar mais uma vez aqui na Mega Hits, conversando com seus ouvintes, com seus assistentes, com quem assiste você. Então é um prazer muito grande para mim poder estar aqui discutindo o nosso plano de governo, a nossa proposta programática para Campo Grande. Muito bem. Já começando engatando nossa pergunta, por que você escolheu a Carla Bernal para ser vice? Porque a Carla Bernal representa aquilo que a gente quer na mulher brasileira e na mulher campograndense. Ela é uma mulher mãe, família, tem uma família muito bonita, muito bem constituída, profissional liberal, uma enfermeira do SAMU, tem uma independência na vida profissional dela e sempre olhou na igualdade entre homens e mulheres. E é isso que a gente busca. Eu tenho como bandeira para a mulher exatamente isso. A mulher tem que se empoderar e a mulher não tem que ser tratada nem com mais nem com menos em relação aos homens. Então a Carla Bernal, além de ser uma pessoa, um ser humano fantástico, que eu estou convivendo com ela no dia a dia, é uma pessoa que representa aquilo que a gente quer como bandeira para a mulher campograndense. Muito bem. Marcelo, vamos começar então debatendo nossos temas com relação ao seu plano de governo, né? Eu vi que seu plano de governo ele é detalhado em eixos, ele tem ali eixos que vão designando a sua gestão. Vamos começar pela saúde. Inclusive, nesse plano de governo, você já declara até algumas secretarias, como que elas vão funcionar certinho. Na questão da saúde, você está me dizendo que vai implementar, né, um centro de exames e especialidades médicas, desapropriando, no caso, o prédio do Hotel Campo Grande. Você já havia falado, quando você veio anteriormente, nessa proposta. Eu quero que você me aprofunde isso, se há dinheiro para isso, até porque nós vimos numa pandemia, há dinheiro para isso, como fazer, e fica à vontade também, se você quiser detalhar, porque o plano de governo dos candidatos, como eu digo para vocês de do outro lado, é enorme, meu filho, para você ler tudo. Então eu quero que você fale para mim o que o Marcelo Miglioli colocou no plano de governo e que pretende fazer. Na verdade, o nosso plano de governo ele é muito técnico e ele é muito programático. As pessoas, eu tenho pedido muito para as pessoas olharem o nosso plano de governo. E com um detalhe, Daniel, esse plano de governo foi construído por mim, junto com as equipes, obviamente, mas quem deu a chancela, quem fez as correções, quem disse o que põe e o que não põe fui eu, porque eu vou ser o responsável pela gestão em Campo Grande. E tudo que está no nosso plano de governo vai funcionar como uma bíblia dentro da nossa administração. Nós vamos seguir ipsis ipsis o que está aí no plano de governo. Então, se a pessoa olhar para o nosso plano de governo e gostar, ela pode caminhar com a gente. Se ela não gostar, ela não tem como caminhar com a gente, porque é esse o caminho que nós vamos adotar. Com relação ao eixo da saúde, nós temos aí 3 propostas básicas nesse eixo do desenvolvimento da saúde. A primeira, fortalecimento da saúde da família, que é você fortalecer a saúde nas casas, com os agentes comunitários e os agentes de saúde e as equipes que vão chegar na casa das pessoas. O segundo pilar, o fortalecimento das unidades básicas de saúde, com equipes médicas, com remédio, com estrutura necessária para atender as pessoas lá na ponta.
E o terceiro pilar, que é esse que você está pedindo para que eu detalhe, que é um centro de diagnóstico de especialidades médicas, que obviamente, Daniel, esse é um projeto de médio prazo, não é um projeto para começar no primeiro dia. Entrou, já começou. Mas eu tenho como objetivo concluir ele dentro do nosso mandato. Por quê? Porque nós vamos buscar desde o primeiro dia esse projeto. Quais que são os passos? Primeiro, fazer um levantamento do valor da desapropriação do imóvel. Segundo, fazer um levantamento, um projeto executivo do quanto vai custar a reestruturação desse prédio para que a gente possa fazer um centro de diagnóstico. E a questão financeira, Daniel, nós dentro como nós temos prioridades, o nosso programa é um programa de prioridades, não é de vender sonho para depois vender as pessoas, nós vamos começar a trabalhar desde o primeiro dia o nosso orçamentário e as nossas parcerias. E aí eu estou falando de governo estadual, de governo federal, de bancada federal, dentro do plano. Então, desde o primeiro dia, nós já vamos começar a estruturar as parcerias necessárias para que a gente possa realizar esse projeto. Quando eu falei em desapropriação, dá para entender para o nosso ouvinte também que não vai ter... você pretende fazer isso de uma forma muito planejada. Mas também dá para entender que não vai ter muito aluguel de prédio privado para as áreas. Campo Grande hoje, o município de Campo Grande tem muitos prédios que eles alugam para determinada. O Marcelo está pensando em desapropriação, mas também está pensando em obras? Não. O Marcelo está pensando em reestruturação dos próprios do Estado. Nós temos muito, do município, desculpa, nós temos muitos prédios já, Daniel. O que está faltando é funcionar. Esse caso, excepcionalmente, tanto é que se você pegar dentro do nosso plano todo, nós não estamos propondo nenhuma construção. Nós estamos propondo pôr o que tem para funcionar. Nós temos 75 unidades básicas de saúde na nossa capital, entre o BS e o BSF. Se nós fizermos essas 75 unidades básicas funcionar bem, não da forma como está hoje, que está uma forma caótica, com certeza nós já vamos dar um avanço muito grande na nossa saúde. A questão dessa proposta, no caso do Centro de Diagnóstico de Especialidades Médicas, é porque realmente nós não temos nenhum próprio no Estado hoje que comporta um projeto dessa magnitude. Muito bem. Eu perguntei para os outros candidatos e vou perguntar para ti também com relação à saúde para a gente dar uma aprofundada. A gente vive numa pandemia, isso é uma realidade para todo mundo, o dinheiro é complicado. Antes da pandemia já havia uma fila gigantesca na saúde. Hoje, com a pandemia, para quem precisa de uma cirurgia, de algo menos emergente, mas que está marcado, não teve. Né? Para você ver o CEM, que é o Centro de Especialidade, algumas áreas estão paradas. O que você pretende fazer para que essa fila gigantesca que já tinha antes e já está maior, diminua e aconteça realmente uma mudança na saúde do Campo Grandense? Daniel, nós temos que entender que a saúde pública de Campo Grande precisa urgentemente de uma gestão. Nós temos um orçamento para a saúde em Campo Grande nesse ano de 2020 de 1.292 milhões. Isso não é o Marcelo que está falando, não. Está no orçamento do município. Gente, 1.292 milhões é muito dinheiro. Primeira coisa que nós temos que saber, aonde está indo esse dinheiro, de que forma esse dinheiro está sendo gasto. Então nós temos que urgentemente implementar um sistema de saúde com gestão na nossa capital. Nós temos que otimizar o nosso recurso próprio, priorizando dentro desses 3 pilares que nós colocamos. Nós temos que tirar da saúde pública de Campo Grande algumas coisas que levam para o ralo. Eu tive dentro dessa agenda que nós discutimos com as equipes técnicas nossas, no caso da saúde, Daniel, eu tive depoimento de profissionais que nos ajudaram, que infelizmente não pode aparecer, porque hoje existe uma verdadeira caixa às bruxas a qualquer profissional, e não só da saúde, que é lotado no município de Campo Grande e que coloca o nome de qualquer concorrente. Nós estamos vivendo um momento de ditadura na nossa capital, e depois nós podemos até falar sobre isso, mas profissionais da saúde dizendo o seguinte, que hoje não existe um sistema de comunicação na saúde de Campo Grande. A pessoa vai na UPA, o médico pede um exame, se essa pessoa for lá na UBS, o outro médico pode pedir o mesmo exame, e se ela for no hospital, o médico pode pedir o mesmo exame, e o sistema não se conversa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para começar a melhorar a saúde de Campo Grande, tirar ela da UTI, é fazer gestão. O gestor, e principalmente o atual, só sabe falar que não tem dinheiro, mas gestão que é bom não se faz.
aí a gente vai começar a ter sobra para fazer as coisas. E uma coisa importante, Daniel, da gente dizer, não é por conta da pandemia que a saúde está um caos. A saúde já estava um caos. Aliás, a pandemia veio exatamente para fazer isso que você falou, encobrir a deficiência na saúde. Por quê? Tudo foi jogado para debaixo do tapete. Antes da pandemia, nós tínhamos números oficiais de que 41 mil pessoas estavam na fila ou por um exame ou por uma consulta especializada, de especialista. Nós não sabemos que número nós vamos receber depois da pandemia, mas com certeza esse número vai ser bem maior. Marcelo, eu li muito no seu plano de governo com questão a digitalização, a modernização. A gente pensa hoje o município, o gestor público, como uma coisa muito difícil de se fazer. Uma guia que eu preciso pegar, um documento que poderia estar online e não está. Fala para o nosso ouvinte, na questão de saúde, como digitalizar isso? É caro? É diferente? Por que não fazem? Na verdade, é a informatização. Isso. Né? O que acontece? Hoje, nós temos uma tecnologia disponível e nós não estamos inventando a roda. Tanto para você fazer uma informatização da porta para dentro, como da porta para fora. Da porta para dentro é o quê? Sistematizar algumas coisas no poder público que elas possam funcionar melhor. Por exemplo, eu tenho sido perguntado sobre a segurança. Hoje você tem sistemas de segurança fantásticos por vídeo monitoramento, onde você pode montar uma sala de situação na própria Guarda Municipal, inclusive com links de vídeo monitoramento para as outras instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil, e você fazer a segurança dos próprios do Estado por vídeo monitoramento. Você vai gerar uma economia, você vai gerar uma melhor qualidade e você vai ter um acompanhamento online do que está acontecendo nos próprios do Estado. Isso é tecnologia, isso é informatização. Da porta para fora é você atender melhor o usuário. Você tem cidades hoje, Daniel, e eu vejo, vou te dar um exemplo. Cidade de São Paulo, que é uma monstruosidade. Hoje você, como usuário, você entra lá na internet, você resolve praticamente todos os seus problemas através da tecnologia. Né? Então é isso que nós temos que trazer para Campo Grande. Campo Grande, o próximo gestor de Campo Grande, ele tem que entender que Campo Grande não é mais uma cidade de família, Daniel. Campo Grande não é mais uma cidade que atende a família A, B e C. Campo Grande hoje é uma cidade que ela precisa se preparar para passar da barreira dos 900 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes. E que nós temos que fazer uma gestão moderna, uma gestão evoluída e uma gestão para todos. Não é uma gestão só para o Imbigo ou para quem está no entorno do rei. É por isso que a gente vem defendendo muito, inclusive no nosso programa de governo, a questão da informatização, que tem em todos os lugares, tá? Nós não estamos inventando a roda. Muito bem, para você que nos acompanha, Marcelo Miglioli do Solidariedades é o nosso convidado nessa nossa manhã para conversar com você, nosso ouvinte pelo rádio, você que nos visualiza pela nossa fanpage. Vamos então falar de mobilidade urbana, já saímos da área da saúde, vamos falar um pouco de mobilidade urbana. No seu plano de governo, Marcelo, você está dizendo que vai fazer a conclusão dos estudos que permite executar um projeto de revitalização do terminal rodoviário aquele inacabado ali. Né? Isso dá a entender também que você pensa com relação às obras inacabadas em Campo Grande. O que você tem com relação à mobilidade urbana, eu não poderia deixar de perguntar também com relação ao famoso busão. O que o Marcelo Miglioli vai fazer de diferente nessa área? Bom, se você pegar como você foi, e eu gostaria que todos fizessem o que o Daniel fez, de estudar o nosso plano de governo. Isso é muito importante. Parabéns, Daniel, você como uma pessoa da comunicação, ter esse trabalho, porque isso direciona as candidaturas. Nós não temos um eixo mobilidade urbana. Mobilidade urbana, se você olhar no nosso plano, está dentro do eixo do desenvolvimento urbano. Por quê? Porque a mobilidade urbana está agregada à questão do trânsito, está agregada à questão do desenvolvimento imobiliário de Campo Grande. Acessibilidade. Então nós temos um eixo que é eixo de desenvolvimento urbano. Mais especificamente, com relação à mobilidade, nós estamos propondo a conclusão ou a continuidade de algumas obras estruturantes para Campo Grande. Eu sou favorável aos corredores de transporte público, tá? Sou um defensor do corredor do transporte público, não
com aquele terminalzinho do meio da rua, como foi colocado lá na Brilhante. Isso nós vamos ajustar, mas sou favorável aos corredores de transporte público. Isso auxilia e auxilia muito na mobilidade urbana e, como eu disse, hoje as grandes cidades, todas elas têm o corredor de transporte público e nós temos que seguir o que os outros já fizeram e deu certo. Com relação à rodoviária antiga, nós temos 2 rodoviárias antigas, Daniel, só para as pessoas entenderem bem o nosso projeto. Nós temos a rodoviária antiga que já funcionou como rodoviária e ali nós estamos propondo na parte que é pública, porque você tem todo o centro dela que é comercial, que é privado, tá? E que tem uma associação, inclusive eu tive lá fazendo uma visita, uma associação muito bem constituída e muito bem intencionada na solução daquele problema. Então qual que é a nossa ideia? Pegar o terminal, a parte pública, que é o antigo terminal, e revitalizar e fazer ali um transporte, um terminal rodoviário urbano. Por quê? Porque o transporte público de Campo Grande só tem terminal nos bairros, não tem um terminal na área central, nós vamos fazer ali. E na parte superior, aonde era a venda de passagem antigamente, nós queremos fazer o centro de atendimento ao cidadão. E ali nós vamos integrar o município, vamos chamar o Estado e, quem sabe, o governo federal, para que o cidadão que sai dos bairros da cidade e vai para o centro de ônibus, ele desça ali e ali ele possa fazer todos os seus serviços que envolvem o município, o Estado e, quem sabe, também o governo federal. E no outro, aproveitando para que não fique dúvida para as pessoas, no outro espaço, que é aquela rodoviária que era para ter sido feita, que parou em 1994, presta atenção nesse número, e que nunca mais um gestor deu uma solução para ela. Qual que é a nossa ideia? Nós temos dentro do desenvolvimento econômico, que você deve ter lido, o projeto Colmeia, que é criar os polos nas regiões para que a gente possa desenvolver economicamente pequenos comerciantes, micro e pequenos empresários. Ali nós queremos fazer o primeiro projeto Colmeia. E mais especificamente, a gente está estudando isso, mas provavelmente a gente vai fazer um grande centro comercial da área de artesanatos e culturas da nossa capital. Por quê? Você tem muitas pessoas que trabalham com artesanato, com arte, com cultura, com rouparia, e ali a gente quer criar um grande centro comercial. Inclusive eu estou vindo agora de uma visita que eu fiz à AMA, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas, e eles me mostraram lá um pequeno espaço que eles têm dentro da própria sede deles, onde eles fazem roupas, revitalizam roupas, fazem brechó para vender. Por que não nesse espaço a gente abrir espaço para as entidades para que elas possam também participar desse projeto? Então é isso que a gente está prevendo no nosso programa. Muito bem, para você que está conosco, Marcelo, com relação ao busão, o desafio das pessoas todo santo dia, como mudar isto? Nós temos que mudar primeiro, respeitando o contrato e sendo rígido no contrato. A pior coisa hoje no transporte público de Campo Grande é a leniência do município entre o contratante e o contratado, Daniel. Não se sabe por quê, é uma relação aí que eu não quero ser leviano, né, levantar suspeita, mas é uma relação difícil de entender. O que cabe ao município, nós vamos buscar cumprir. Existe uma questão no contrato, eu tive a curiosidade e a vontade de ler o contrato de concessão, que é público. Tem uma questão ali que o município de Campo Grande está inadimplente e que eu acho um absurdo. Campo Grande é inadmissível hoje você ter ônibus rodando em ruas não pavimentadas. Tanto é que na questão de pavimentação, se você olhar também dentro do nosso programa, o único setor que nós estamos fazendo um compromisso é exatamente nas ruas que são corredores de ônibus e que não tem pavimentação. Eu tenho como meta terminar os 4 anos da gestão com todas as linhas de ônibus da nossa capital pavimentadas. Com isso, nós vamos estar cumprindo o contrato. Contrato, Daniel, para ser cumprido, é um acordo de direitos e obrigações entre as partes. E nós vamos cobrar da concessionária aquilo que compete a ela também. Ah, mas se a concessionária não cumprir? Se a concessionária não cumprir, nós vamos rescindir o contrato e vamos licitar novamente. Por quê? Eu não tenho rabo preso com a concessionária, eu não tenho relação com a concessionária, o meu compromisso é com as pessoas, é com o Campo Grande. Muito bem, para você que se conecta com a gente, vamos para o nosso próximo tema, aqui com Marcelo Miglioli, geração de emprego. No seu plano de governo, fala-se muito em simplificar e simplificar.
Mas eu te pergunto, nós estamos numa pandemia, o empresário está receoso em fazer grandes investimentos e o pequeno empresário passa por dificuldades. No seu plano de governo, Marcelo, você está dizendo que vai simplificar o sistema tributário. Como fazer isso mediante ao caixa da prefeitura também, que se você tira muito, você perde grana, e se você cobra muito, você tem a sua popularidade um pouco além. Como fazer diferente para que o pequeno empresário continue pós-pandemia e que o grande empresário venha para Campo Grande? Na verdade, Daniel, deixa eu ir fazendo as correções dentro do meu ponto de vista. A gente não está falando em simplificação, a gente está falando de tributária, até porque a questão tributária, ela depende de todos os entes, ela depende do município, do estado e do governo federal. O que a gente está falando muito forte no nosso plano de governo é que na agenda do desenvolvimento econômico, na geração de emprego e renda, e aqui eu quero fazer uma observação, essa agenda nós estamos defendendo ela desde o ano passado, antes da pandemia, porque hoje todo mundo está defendendo, né? Hoje todo mundo está defendendo emprego, geração econômica, Campo Grande tem que crescer, Campo Grande... Até 6 meses atrás ninguém falava nessa agenda, porque essa agenda não dava voto. Eu ouvi isso, você está numa agenda que não dá voto. Então é importante as pessoas pegarem também o histórico do discurso de todo mundo, porque é muito fácil fazer discurso eleitoreiro. Nós estamos fazendo esse discurso porque nós acreditamos nele, e desde lá de trás. O que a gente está falando no nosso plano, no nosso eixo do desenvolvimento econômico é desburocratização. O que é você desburocratizar? A máquina pública de Campo Grande, ela é muito complexa e ela é muito difícil para o empresário, Daniel. O empresário não consegue resolver seus problemas. Você tem pequenos construtores aí que fica travado porque não pode começar uma construção, porque não saiu um alvará de construção. Aí o cara tem tanta agonia porque ele tem gente para pagar, ele tem material comprado, ele tem quem vai comprar o imóvel dele esperando na fila, ele começa a construir antes da liberação. Aí vem a fiscalização, quer ferrar o cara. Então, o que nós temos que fazer? Da porta para dentro, nós temos, primeiro, que é o que nós estamos defendendo no nosso plano, e vocês podem olhar para o nosso plano, desburocratizar a máquina pública, ou seja, facilitar a vida do empresário. Segundo, criar um protocolo. Você quer ser empresário em Campo Grande, micro, pequeno, médio, grande, em qual área você quer ter? Você quer ser empresário? Você saber ali quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações e aonde você vai buscar a solução dos seus problemas. O empresário hoje fica igual o biruta de aeroporto, Daniel. Ele vai numa secretaria, depois vai na outra, aí a outra manda para a outra agência, aí a agência manda ele voltar para onde ele já foi e ele não resolve os seus problemas. O empresário sabe do que eu estou falando. Então essa agenda de desburocratizar, criar um protocolo e criar uma secretaria de desenvolvimento econômico forte, não como essa que está aí, que ela é absolutamente política, ela foi barganha política da atual gestão. Esse é o que nós vamos fazer da porta para dentro. E da porta para fora? Da porta para fora nós vamos sentar, e aí nisso é um discurso que eu conheço, eu tenho propriedade para isso. Nós vamos sentar com as entidades organizadas que representam o setor empresarial, desde o pequenininho até o grande. E aí eu estou falando de associação comercial, de CDL, de FIEMS, de Sistema S, de SEBRAE, de sindicato rural, todas as entidades. Desculpa se eu comi alguma, mas nós vamos sentar e vamos discutir uma agenda para Campo Grande. Você quer ver uma coisa? Se passou 4 anos, a atual gestão não falou nisso. A hora que eu coloquei isso, que está dentro do nosso programa do governo, começou a dizer cinturão verde. Você escutou falar em cinturão verde agora, porque eu levantei essa bandeira. Nós temos um cinturão verde fantástico aqui na nossa capital e no entorno da nossa cidade, que nós não estamos dando atenção, que ele pode gerar economia, desenvolvimento social e ajudar o município. Dou um exemplo. Eu recebi uma demanda do sindicato rural de Campo Grande, que eu fiz uma agenda com o sindicato, a questão do leite. Nós temos pequenos produtores no entorno de Campo Grande. Por que eles não produzem? Porque ele não tem mercado. Porque quando ele tem a vaquinha dele lá, que está gorda, que está saudável para dar o leite, ele não tem preço, porque o preço do leite vai lá embaixo. Quando ele tem o preço bom, a vaquinha dele não tá sustentando, não está dando leite. Então o que nós temos que fazer como município? Nós temos que garantir para esse pequeno produtor que ele vai ter mercado. Aonde nós vamos consumir esse leite? Nos nossos próprios, nas nossas escolas. Hoje tem escola em Campo Grande que recebe uma caixinha de leite que vem do Paraná uma vez por quinzena.
Nós podemos dar leite para nossas crianças, Daniel, todo dia. Nós vamos estar alimentando economicamente, nós vamos estar alimentando socialmente, nós vamos estar ajudando na educação. Então, se você que leu o meu programa de governo com muita atenção, você pode ver, nós estamos fazendo um programa de governo onde esses eixos eles se integram. E nós estamos explicando de uma forma didática e clara para a população como nós vamos fazer. Você sabe o que precisa para fazer essa agenda funcionar? Apenas pôr freezer nas escolas. Qual a dificuldade do município pôr um freezer numa escola para recepcionar esse leite, Daniel? Muito bem. A gente está falando de eixos, Marcelo. Eu quero que você simplifique. A gente falou aqui de eixos. Fala para o nosso ouvinte quais são os eixos para ele poder entender também, para a gente ficar bem clarinho aqui. A nossa proposta, popularmente falando. A nossa proposta ela é uma proposta programática. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um programa de ação para Campo Grande. Nós não estamos falando em proposta ideológica, que é discutir se eu sou extrema-direita, extrema-esquerda, centro-esquerda. Não, nossa proposta é programática. Por quê? Porque Campo Grande precisa de um gestor que resolva o seu problema. O campograndense está carente de alguém que olhe para o olho dele e diz, deixa comigo que eu vou resolver o seu problema. E aí, o nosso eixo central é desenvolvimento humano. Nós queremos desenvolver as pessoas para as pessoas terem uma vida melhor. Em cima desse grande eixo, nós criamos 5 eixos estruturantes, que são desenvolvimento da economia, desenvolvimento urbano, desenvolvimento da saúde, desenvolvimento da educação e desenvolvimento social. Qual que é o mais importante? Eles têm que se integrar. Nós temos que fazer uma integração desses 5 eixos para que a gente possa buscar o objetivo do nosso programa, que é o quê? Desenvolvimento humano, melhorando a vida das pessoas. Então vamos para o nosso penúltimo tema, educação. Fala um pouco do que está nesse eixo para o nosso ouvinte, de uma forma popular, que ele entenda bonitinho, vai ficar bem bacana. O nosso eixo de educação, popularmente falando, é muito simples. Nós vamos criar vagas nas creches, que didaticamente é a EMEI, que é a Escola Municipal de Ensino Infantil. A gente chama de creche porque eu cresci ouvindo a palavra creche, então vamos manter o popular. Nós vamos aumentar o número de vagas em creche, que foi uma promessa do atual prefeito e não cumpriu absolutamente nada. E nós vamos buscar muito projeto, e esse projeto, Daniel, eu pessoalmente, a pessoa do Marcelo Miglioli, dentro de tudo que nós estamos propondo para Campo Grande, eu tenho 2 sonhos. É ver o Centro de Diagnóstico e Especialidade Médica funcionando e esse eixo da educação, que é a escola de período integral, principalmente nos bairros. Por quê? Porque dentro da escola de período integral, nós vamos fazer um turno, que é da educação, do eixo da educação, que é ler, escrever, se desenvolver intelectualmente, e no contraturno, nós vamos fazer o eixo do desenvolvimento social, através da cultura, através do esporte, formando cidadãos. Nós temos que resgatar a formação de bons cidadãos nas nossas escolas, que são as escolas do ensino fundamental, que é uma prerrogativa do município. E nós queremos fazer, através dessas escolas, que as nossas crianças comecem a levar para dentro das suas casas a boa formação de cidadão, a boa formação de educação. Então, o nosso eixo de educação tem 2 pilares. Temos outros projetos que a gente quer ver se a gente consegue fazer, como, por exemplo, a escola do 3º turno para adulto. Temos várias ideias, mas o que está no nosso eixo como compromisso da educação são essas 2 metas. Aumentar a vaga nas creches e terminar as creches na acabada e a escola de período integral. Muito bem, chegando ao quase final, meu diretor está aqui, ó, me controlando na hora. Fica tranquilo, meu diretor, que a gente vai conversando, vamos tentando se controlar aqui. A gente começa a falar, Marcelo, o trem vai e a gente fica nessa aqui, mas vamos lá, ó. Para o nosso último Principalmente tema, quando tem consistência, né, Daniel? Com certeza, a gente vai... Eu estava falando para o Marcelo que tanto plano de governo e a gente vai... muitas páginas, mas é interessante que a gente consegue entender o que o candidato pensa, né? Quais são as ideias. Isso é muito bom para que você do outro lado tome a sua decisão e se esclareça. Bom, nós falamos de saúde, de mobilidade urbana, de geração de emprego, de educação, mas para que tudo isso funcione, eu quero que, em pouquíssimas palavras, com relação ao nosso tempo, para que tudo isso funcione, a gente precisa do servidor público que pensa no plano de governo do Marcelo com relação ao funcionário, ao servidor público. Tudo que nós falamos até agora, Daniel, tudo, absolutamente tudo. Se nós não tivermos a parceria do servidor público, não acontece nada. Primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que respeitar o servidor público de Campo Grande, que hoje está sendo desrespeitado. Servidor público que é técnico, que trabalha, por quê? Você tem hoje
um alto escalão, que é indicação, que é a base mais alto patamar do atual prefeito. Você tem um mundo de contratado através de Proinc, através de cargo comissionado, de pessoas que estão lá simplesmente pelo objetivo de fazer a política do prefeito e dos candidatos a vereadores que ele direciona. E o servidor técnico, ele está totalmente desprestigiado, ele está sem vontade, ele está desmotivado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer com os nossos servidores é um trabalho motivacional. Ninguém consegue produzir se não tiver motivação. E nós vamos fazer. Nós fizemos isso dentro da Secretaria de Obras, como nós fomos secretário. O servidor que conhecer alguém dentro da Secretaria de Obras pode perguntar como foi a nossa gestão lá dentro em relação aos servidores. Nós vamos qualificar, nós vamos preparar melhor os ambientes. Quando a gente coloca no nosso projeto, ô Daniel, a revitalização das escolas, a revitalização das unidades básicas de saúde, é para atender o servidor. Não dá para você cobrar uma boa aula de um professor se ele não tem um bom espaço físico, se ele não tem condições de trabalho. Nós estávamos falando em informática e tecnologia, agora na pandemia, os últimos computadores das escolas públicas foram de 2008. 2008, nós estamos falando de computadores comprados há 12 anos atrás. E hoje eu vi uma notícia de que o município de Campo, a CEMED soltou uma nota que não voltam mais esse ano e que a escola pública municipal foi muito bem esse ano durante a pandemia. Pelo amor de Deus, secretário, tem um pouquinho de vergonha na cara. É brincadeira falar um negócio desse, só não está andando nos bairros de Campo Grande. Então nós vamos revitalizar o município para que o servidor público possa ser valorizado. Eu tenho um sonho também de trazer para dentro do município de Campo Grande o que eu fiz na Sanesul e o que eu fiz na MS Gás, de fazer a meritocracia remunerada para o servidor público, para que a pessoa possa ter um adicional por produtividade, produtividade própria e produtividade coletiva. Então nós vamos fazer uma valorização do servidor público. E a questão salarial, Daniel, eu não vou mentir para ninguém para ganhar a eleição. Não vou mentir. A gente só pode discutir qualquer questão salarial depois que nós estivermos sentados na cadeira, que nós olharmos o caixa do município e ver o que nós temos de capacidade de aumentar. Fazer qualquer promessa agora é simplesmente mentir para o servidor público. O que eu tenho de compromisso é que nós não vamos fazer nenhuma redução de salário do que existe hoje. Muito bem, finalizando nossa prosa de hoje, deixar uns 2, 3 minutos para que o Marcelo faça suas considerações finais. Agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. É muito bom discutir, ouvir. A gente está fazendo isso com todos os candidatos. Marcelo, obrigado pela presença mesmo. Eu quero aqui, Daniel, agradecer você. Eu me sinto muito à vontade toda vez que a gente tem a oportunidade de vir aqui fazer esse bate-papo. Agradecer o Vinícius, que é o nosso popstar aqui, né? Porque ele é tudo, né? Ele cuida de tudo e isso é muito bom. Parabéns, Vinícius. Continua sendo esse cara fantástico que você é. Quero cumprimentar a todos e quero parabenizar, Daniel, essa iniciativa de vocês de entrevistar os candidatos através do plano de governo. Por quê? Porque o candidato que não teve o trabalho de fazer como eu fiz, de construir o seu próprio plano, ele não tem condições de encarar uma entrevista dessa. Porque o plano de governo, muitas vezes, ele é levado apenas como um ato protocolar ou eleitoreiro. E, na verdade, gente, o plano de governo é o que vai mostrar o compromisso do candidato. Se o candidato lá na frente, no final dos 4 anos, cumpriu ou não cumpriu o compromisso que ele fez com você. Então eu quero parabenizar essa atitude, dizer que no nosso caso, nós fizemos de fato o nosso plano de governo, tanto é que todos os questionamentos aqui a gente fez um bate-papo muito bacana, muito integrado, e parabenizar você e dizer para Campo Grande, nós estamos no projeto 77, construindo um projeto com um único objetivo, melhorar a sua vida, melhorar a vida da sua família. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Campo Grande. Tudo que a minha família tem, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Campo Grande e ao Mato Grosso do Sul. Então, a minha cota de contribuição, se eu tiver a oportunidade, Campo Grande pode ter certeza, nós vamos fazer. Posso falar com muita tranquilidade da minha honestidade, da minha dedicação, porque passei por uma secretaria difícil, que é a Secretaria de Obras do Estado, toquei mais de 1000 obras, fiz mais de 5 bilhões em obras e eu tenho as mãos limpas. Ninguém nunca ousou me acusar de qualquer tipo de desvio ou de deslize. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e um bom dia a todos. Muito bem, conversamos com o Marcelo Miglioli do Solidariedades, candidato a prefeito de Campo Grande, nessa rodada que a gente está fazendo aqui com os candidatos.
E para você que ficou comigo, essa foi a nossa contribuição para a democracia, ouvir propostas e os questionamentos dos candidatos. Lembrando, gente, que você aí pode ter acesso, como qualquer cidadão, a todos os planos de governo. Dá um Google lá, coloca planos de governo, candidatos à Prefeitura Campo Grande, ou vai no próprio site do TRE que você vai conseguir baixar, ler e entender o que os candidatos pensam. Na nossa fanpage tem as entrevistas com quem a gente já conversou. Conversamos com Cris Duarte, do PSOL, Marquinhos Trade, do PSD, Marcelo Bluma, do PV e também com Pedro Kemp, do PT. Lembrando que ainda não conseguimos marcar agenda com os candidatos Guto Scarpante, do Novo, Tiago Assad, do PCO, João Henrique Catan, do PL, e ainda aguardamos a decisão judicial com relação ao PSL, se fica o Loester Trutz ou o Vinícius Siqueira. Na terça-feira eu converso com o candidato Ezaquiel Nascimento, do PP, e na quarta-feira com o Dagoberto Nogueira, do PDT. E você que ficou comigo? Vinícius, Rádio Mega Hits é muito mais democracia na sua vida.